A luz forte e fria do Tribunal de Lisboa parecia cortar a alma. Sentei-me lá no fundo, um ponto esquecido num mar de gravatas caras e silêncio sufocante, enquanto o cheiro a desinfetante e ansiedade me apertava o peito. Há 20 anos que era um fantasma para João. Para o mundo dele, o mundo dos relógios caros e carros com motorista, eu simplesmente não existia. E aqui estava eu, arrastada de volta para ouvir a última vontade do homem que me tinha partido em pedaços. Lá na frente, Clara, a amante dele, ou parceira, como os jornais gostavam de chamar, irradiava uma arrogância polida, pronta para engolir um império. Mal sabia ela que o passado é um bicho teimoso e hoje vinha reclamar tudo o que lhe era devido. O meu coração batia como um tambor frenético. As vozes distantes dos advogados eram um zumbido, mas as palavras do juiz pareciam perfurar-me, falando de testamento, legado, bens. Era surreal, quase uma piada cruel. Mas então a minha mente recuou, como faziam tantas vezes quando a pressão se tornava insuportável, para uma noite chuvosa, anos e anos atrás. Lembro-me do som da chuva em Cascais, implacável contra a janela do nosso apartamento. Parecia que a cidade inteira se estava a dissolver num borrão aguado. Lá dentro, o silêncio era ainda mais pesado que a tempestade. A minha mão tremia enquanto eu segurava aquele pequeno teste branco. 2 linhas cor-de-rosa. Indiscutível. Grávida. Não apenas grávida, mas como o médico tinha confirmado naquela manhã, com uma mistura de choque e espanto na voz, de gêmeos. Por um instante, uma alegria pura e selvagem inundou-me. Eu e o João éramos casados há 2 anos, um romance furacão que tinha parecido um conto de fadas. Ele era brilhante, ambicioso, completamente cativante. Um homem que parecia destinado a conquistar o mundo. Íamos ter uma família, 2 bebês, um menino e uma menina. Eu esperava. Guardei o teste, embrulhado em papel de seda no bolso, o coração a vibrar com um ritmo nervoso e feliz. Quando o João finalmente chegou, sacudindo a chuva do seu sobretudo caríssimo, o rosto dele era uma máscara de fria resolução que eu nunca tinha visto. Ana, começou ele, nem se dando ao trabalho de me beijar. Precisamos de falar. A alegria no meu peito transformou-se em gelo. Ele dirigiu-se à pequena secretária junto à janela, onde estava a sua pasta. Não olhava para mim, mas para a cidade lá embaixo, uma paisagem de oportunidades que ele já reivindicava como sua. Ofereceram-me uma sociedade na empresa, disse, a voz vazia. É um grande passo, o tipo de oportunidade que define um homem para a vida. Haverá jantares, galas, networking, uma certa imagem a manter. João, isso é maravilhoso. Comecei a mover-me na direção dele. Devíamos celebrar. E eu também tenho uma notícia. A notícia mais incrível. Deixa-me terminar. Ele cortou-me, virando-se para me encarar. O calor que eu sempre encontrara nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma luz friamente pragmática. Esta vida, para a qual estou prestes a entrar, exige um certo tipo de parceira. Alguém desimpedido, alguém que se possa mover nos círculos certos sem complicações. A palavra pairava no ar entre nós. Complicações. A minha mão instintivamente foi para o meu estômago ainda liso. O que estás a dizer? Estou a dizer que isto não está a funcionar, disse ele as palavras secas e brutais. Este casamento, esta vida, foi um trampolim, Ana. Eu estou na estrada principal agora, e é uma estrada que tenho de percorrer sozinho. O quarto começou a girar. Eu conseguia ouvir o sangue a rugir nos meus ouvidos, um som que abafava o bater da chuva. Um trampolim. João, eu sou tua mulher, eu amo-te, construímos esta vida juntos. Tu achas que isto é uma vida? Zombou ele, gesticulando para o nosso modesto apartamento. Isto é um kit de iniciação e estou a passar para a coisa real. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto a horrível realidade das suas palavras me atingia.
Ele estava a deixar-me. Assim, sem mais nem menos, puxei o teste de gravidez do bolso, a minha última e desesperada cartada. Mas tu não podes. João, eu estou grávida. Ele olhou para o teste, depois de volta para o meu rosto, e por uma fração de segundo vi um vislumbre de algo. Choque, talvez até medo, mas desapareceu tão rapidamente como veio, substituído por aquela mesma determinação gelada. Então é ainda mais imperativo que acabemos com isto agora, disse ele suavemente, a voz uma carícia venenosa. Essa é uma complicação que eu simplesmente não posso permitir. Abriu a sua pasta e puxou um único documento dobrado e uma caneta. Papéis de divórcio, já preparados. Serei generoso, disse ele, como se discutisse uma transação comercial. Dar-te-ei o apartamento e o suficiente para sobreviveres por alguns meses. Mas não usarás o meu nome e não me contactarás, nunca. O filho ou filhos são tua responsabilidade. Puxou então outro documento separado, uma única página de texto legal denso. E isto, disse ele, empurrando-o para o outro lado da mesa, é uma formalidade, uma renúncia a qualquer interesse futuro nos meus empreendimentos comerciais. Uma ruptura limpa. Os meus advogados redigiram-no. Assina e terás o acordo. Entregou-me também um envelope selado. Isto é um instrumento pessoal, um presente de despedida pelo teu incômodo. Estava dormente, quebrada e completamente derrotada. Olhei para o homem que pensei conhecer e vi apenas um estranho. O amor da minha vida era um monstro. Através de um borrão de lágrimas, rabisquei o meu nome onde ele apontava. Não li as palavras. Para quê? Ele estava a apagar-me e ele detinha todo o poder. Pegou nos papéis de divórcio assinados, deixando o outro documento e o envelope selado na mesa. Não olhou para trás ao pegar no casaco. Adeus, Ana, disse ele, e saiu pela porta, deixando-me sozinha com a tempestade, o silêncio e os 2 pequenos batimentos cardíacos que agora eram meus e apenas meus. O conto de fadas tinha acabado. Um longo e duro caminho acabava de começar. Caí no chão. Os meus soluços perdidos no som da chuva, apertando o envelope selado, que me parecia mais um insulto do que um presente. Momentos como esses, tão vívidos na minha mente, faziam a realidade do tribunal, o murmúrio dos advogados, o sussurro de Clara lá na frente, parecerem irreais. 20 anos. 20 anos de fantasmas e de construir do zero. Os primeiros anos foram um borrão de noites sem dormir, trocas de fraldas e um medo constante. Anna Hart tornou-se Ana Lutfala novamente, desfazendo-se do nome do homem que a tinha descartado como um pedaço de lixo. O dinheiro do acordo que ele lhe havia dado era uma ninharia, mal o suficiente para durar 6 meses, muito menos para criar 2 filhos. O apartamento que ele generosamente lhe tinha deixado era alugado, e o contrato expirava em 1 ano. Ela estava completamente sozinha. Os seus próprios pais tinham falecido anos antes, e João a havia isolado sistematicamente dos seus poucos amigos restantes, considerando-os não ambiciosos o suficiente. Olhando para os seus 2 lindos bebés, Pedro e Sofia, a dormir profundamente no berço partilhado, Ana sabia que o desespero era um luxo que não podia pagar. O fogo do amor de uma mãe queimou as últimas lágrimas e forjou algo novo no lugar delas. Aço. Ela mudou-se para uma pequena e acessível cidadezinha no Alentejo, um lugar onde ninguém conhecia a sua história. Ela assumiu 2, às vezes 3, trabalhos precários ao mesmo tempo. Empregada de mesa, limpeza de escritórios, arrumadora de prateleiras durante a noite. Cada cêntimo extra era poupado. Cada momento acordada que não era gasto com os seus filhos era gasto a trabalhar. O envelope selado que João lhe tinha dado permaneceu fechado, guardado numa caixa de fotografias antigas. Ela não conseguia olhar para ele, vendo-o como o último insulto paternalista de um homem que agora desprezava. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai,
Na maneira como ele sempre dizia: não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele referia-se aos comerciantes no mercado. Mas agora eu entendia de outra forma. O luxo de João, as suas promessas, tudo parecia bom demais. Perfeito. E a perfeição não existe. Isso eu aprendera à força. Quando Pedro e Sofia começaram a escola, Ana usou as preciosas horas do dia para estudar. Inscreveu-se em cursos online de faculdade comunitária, primeiro em gestão de negócios, depois em artes culinárias, canalizando a sua paixão por pastelaria para uma habilidade tangível. As noites tardias já não eram preenchidas com preocupações, mas com livros e mãos polvilhadas de farinha. Começou pequeno, vendendo bolos e doces da sua pequena cozinha para cafés locais. A sua reputação cresceu. As pessoas adoravam as suas criações, não só pelo sabor, mas pelo coração que ela lhes dedicava. Em 5 anos, tinha poupado o suficiente para a entrada de uma pequena loja degradada na rua principal. Chamou-lhe o Pão da Sorte. A pastelaria tornou-se o coração da comunidade. Ana estava lá antes do nascer do sol, as mãos habilmente a amassar massa, e estava lá muito depois do pôr do sol, a equilibrar as contas. Pedro e Sofia cresceram naquela pastelaria. Faziam os trabalhos de casa numa pequena mesa no canto, o ar preenchido com o cheiro a canela e chocolate derretido. Aprenderam o valor do trabalho árduo, não de sermões, mas de ver a mãe construir um império a partir do nada. 20 anos se passaram. A pequena loja expandiu-se para o edifício adjacente. O Pão da Sorte tornou-se uma marca regional amada com mais 2 localizações em cidades vizinhas. Ana já não era a mulher quebrada que João tinha deixado para trás. Ela era uma empresária respeitada, um pilar da sua comunidade e uma mãe orgulhosa e amorosa. Pedro estudava Direito na Universidade de Coimbra, um jovem calado e intenso com o sentido de justiça da mãe. Sofia era uma artista em ascensão, um espírito livre com uma lealdade feroz à sua família, a frequentar uma prestigiada escola de arte com uma bolsa de estudo. Eles sabiam a verdade sobre o pai, não uma versão açucarada, mas a história nua e dolorosa do seu abandono. Isso não os tinha tornado amargos, mas sim unido os 3 numa unidade inquebrável. Numa tarde fresca de outono, enquanto Ana embalava um bolo de casamento personalizado, um homem de fato impecável entrou na pastelaria. Ele parecia ter saído de outro mundo, tão fora de lugar no meio da decoração acolhedora e dos aromas doces. "É a senhora Ana Lutfala?" perguntou ele, o tom formal. "Sou Ana", disse, limpando as mãos no avental. O homem entregou-lhe um envelope legal, novo e liso. "Foi notificada", disse ele, virou-se e saiu sem mais uma palavra. Com os dedos a tremer, Ana abriu o envelope, o coração a bater contra as costelas, enquanto lia o jargão legal. Era uma intimação, um aviso formal para comparecer na leitura do Último Testamento de um certo João Hart. Ele tinha morrido subitamente, um ataque cardíaco fulminante aos 48 anos. O quarto parecia inclinar-se. Depois de 20 anos de silêncio absoluto, 20 anos a ser um fantasma, ele a tinha puxado de volta para o seu mundo. Um pavor gelado misturado com uma onda de raiva antiga a varreu. A amante dele, uma mulher chamada Clara, Beatrice Croft, que era frequentemente destacada em revistas de sociedade, estava a solicitar ser nomeada a única executora do seu vasto patrimônio. A intimação era uma formalidade legal a notificar todos e quaisquer potenciais herdeiros. Ela quase deitou a carta fora. O que ele poderia ter a dizer-lhe agora? Que jogo doentio estaria ele a jogar de além-túmulo? Mas naquela noite, enquanto olhava para os seus filhos, agora jovens adultos à beira das suas próprias vidas, ela soube que tinha de ir, não por si, não por qualquer esperança de dinheiro, mas por eles, pelos 2 filhos que ele nunca conhecera, nunca reconhecera, nunca amara. Este era o capítulo final de uma história que ele tinha começado há 2 décadas
e ela estaria lá para vê-la terminar. Momento de pausa do narrador. Ana. Aqui preciso de parar um segundo. Juro, quando aquele envelope chegou, pensei que era mais uma brincadeira macabra dele. João. Mesmo morto, ainda conseguia encontrar uma maneira de me arrastar de volta para o seu drama. Que raio de homem faz isso? Que tipo de pessoa ignora os próprios filhos durante 20 anos e depois, puf, morre e exige a presença da ex-mulher no seu funeral de riqueza? É tão ridículo que parece saído de um daqueles romances populares baratos que a Sofia, a minha filha, costumava ler às escondidas. Mas a vida real não tem capítulos limpos e finais felizes garantidos, pois não? A vida real é um emaranhado de mágoas e surpresas desagradáveis. Era quase poético, à sua maneira retorcida, que o seu último ato fosse ainda tentar controlar, ainda tentar humilhar. É como se a história só pudesse terminar se ele próprio a escrevesse. Mas não desta vez. Eu é que ia escrever o meu próprio final. Que ironia. A intimação ficou na bancada da cozinha de Ana durante 3 dias. Um retângulo branco de pavor na sua vida de outra forma ordenada. Ela ainda não tinha contado aos gêmeos. Como poderia? Como poderia explicar que o fantasma que assombrara as suas vidas estava agora a exigir a sua presença? O seu primeiro instinto foi ignorá-la, atirá-la ao fogo e fingir que nunca tinha chegado. O mundo de João de negócios implacáveis, finanças de alto risco e relacionamentos de tabloides era um universo de distância da sua pastelaria acolhedora e da vida tranquila que ela construíra com tanto esforço. Ela não queria fazer parte disso. Mas o nome da firma de advogados na carta, Dias, Pinhão e Carreira, despertou uma vaga memória. Não era a firma de que João fazia parte quando a deixou. Era um nome mais antigo, mais estabelecido. Movida por uma curiosidade que não conseguia suprimir, pesquisou-os. A firma era antiga, uma das mais antigas da cidade, conhecida por lidar com fortunas antigas e complexos fundos familiares. Parecia uma escolha estranha para um predador corporativo moderno como João. Mesmo quando estava prestes a fechar o portátil, o telefone tocou. Era um número restrito. Dona Ana Lutfala? Perguntou uma voz rouca. Sim, quem é? O meu nome é Dr. Nuno Dias. Sou sócio sênior da Dias, Pinhão e Carreira. Presumo que tenha recebido a nossa correspondência relativa ao patrimônio do Sr. João Hart. A espinha de Ana enrijeceu. Recebi. E com o devido respeito, Dr. Dias, não tenho interesse no patrimônio do Sr. Hart. O mundo dele não tem nada a ver com o meu. Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Ana, eu conheci o seu pai. Eu era um associado júnior quando ele procurou o aconselhamento da minha firma há muitos anos. Ele era um homem brilhante, um inovador. Isso foi inesperado. O seu pai, um professor de engenharia, havia falecido 1 ano antes de ela sequer conhecer João. Ele tinha sido uma alma acadêmica, gentil, que mexia infinitamente na sua garagem. O meu pai? Perguntou Ana confusa. Sim, é por isso que estou a instar pessoalmente a comparecer na leitura. Compreendo a sua relutância. Acredite, acompanhei a carreira do Sr. Hart ao longo dos anos. Mas devo salientar que a sua presença não é meramente uma formalidade. É essencial. A sua voz estava imbuída de uma estranha urgência. Antes que Ana pudesse questioná-lo mais, outra chamada bipou. Ela olhou para o ecrã. Era um número da cidade. Com um pressentimento, colocou o Dr. Dias em espera. Alô? É Lutfala? A voz era aguda, polida e pingava desdém. Era uma voz acostumada a conseguir o que queria. Aqui é Clara Fonseca, anunciou a mulher, como se Ana devesse sentir-se honrada. Tenho a certeza de que sabe quem sou. Estou a ligar sobre este aviso legal ridículo que lhe foi enviado. Deixe-me ser perfeitamente clara. Não é bem-vinda. O passado de João está morto e a senhora também,
No que diz respeito à vida dele, qualquer tentativa patética de obter dinheiro não funcionará. O patrimônio é meu. Mantenha-se afastada, ou farei com que os meus advogados a enterrem em litígios que não poderá pagar. Entendeu-me, pasteleira? A audácia pura, a condescendência venenosa, enviaram uma onda de raiva quente através de Ana. O medo e a confusão que sentira foram queimados por uma raiva fria e pura. A pequena pasteleira tinha sobrevivido 20 anos sem nada de John Hart. Ela tinha construído uma vida, um negócio e uma família com as suas próprias mãos. Obrigada pela sua chamada, senhora Fonseca, disse Ana, a voz perigosamente calma. A sua preocupação foi notada. Vejo-a em tribunal. Desligou antes que Clara pudesse responder e voltou para a outra linha. Doutor Dias, mudei de ideias. Diga-me quando e onde. Naquela noite sentou Pedro e Sofia à familiar mesa da cozinha. O cheiro a pão fresco ainda pairava no ar. Colocou a intimação entre eles e explicou tudo. A notícia da morte de João, a intimação, a estranha chamada do velho advogado e a ameaçadora chamada da amante dele. O rosto de Pedro endureceu, o maxilar apertado numa linha protetora que a fazia lembrar tanto o seu próprio pai. Ela ameaçou-te, depois de tudo o que ele fez? Sofia, sempre a mais emotiva dos dois, esticou a mão pela mesa e pegou na mão de Ana. Mãe, não tens de fazer isso. Não precisamos de nada dele. Temos-te a ti. Isso é tudo o que sempre importou. Eu sei, meu amor, disse Ana, apertando a mão dela. E não vou por dinheiro. Vou porque durante 20 anos ele fingiu que vocês não existiam. Ele tentou apagar-nos. E aquela mulher, a parceira dele, acha que tem o direito de me ameaçar, de me chamar uma ninguém. Olhou para os seus 2 filhos incríveis, a prova viva e respiratória de um amor que João tentara descartar. Ele não vai ter a última palavra. Nós vamos. Vamos entrar naquele tribunal e vamos mostrar-lhes o que ele deitou fora. Faloemos com dignidade e força. Faloemos por nós. Um entendimento silencioso passou entre eles. Isto não era sobre uma herança. Era sobre fechar um capítulo doloroso nos seus próprios termos. Era sobre se manterem unidos como uma família. Ana foi para o quarto e tirou uma caixa velha e empoeirada do fundo do armário. Lá dentro, debaixo de fotos desbotadas dos seus pais, estava um envelope selado que João lhe tinha dado há tantos anos. Pela primeira vez, não sentiu dor ao olhá-lo, apenas uma fria resolução. Pegou no envelope e no outro documento legal que ele lhe tinha deixado e colocou-os na sua mala. Fossem o que fossem, faziam parte da história, e ela estava finalmente pronta para ouvir o seu fim. A viagem para Lisboa foi uma jornada de volta no tempo. Enquanto o horizonte familiar da cidade se erguia para os encontrar, um nó de ansiedade apertou o estômago de Ana. Esta era a cidade de João, um monumento de betão e vidro à ambição que o tinha consumido. Cada edifício imponente parecia olhar para eles com desdém, um lembrete do mundo do qual ela fora exilada. Pedro dirigia, a mão firme no volante, a expressão ilegível. Sofia sentava-se no banco de trás, a desenhar furiosamente no seu bloco, canalizando a sua energia nervosa para a página. Ana olhou para os seus filhos, agora com 20 anos. Eram adultos, fortes e compassivos, as 2 melhores partes da sua vida. Eram a sua vitória. Acontecesse o que acontecesse hoje, ela já tinha ganho. Reservaram um quarto num hotel modesto, em forte contraste com a opulência de 5 estrelas que João, sem dúvida, teria preferido. Ana tinha insistido em pagar tudo sozinha. Não aceitaria uma única coisa do seu patrimônio, nem mesmo um subsídio de viagem imposto pelo tribunal. Escolheu a sua roupa com cuidado, um vestido azul marinho simples e bem cortado, elegante mas discreto. Era o uniforme de uma mulher confiante, bem-sucedida e que não devia nada a ninguém. Pedro vestia um fato escuro,
parecendo mais um jovem advogado do que um estudante. E Sofia vestia um elegante e simples vestido preto, o seu toque artístico visível apenas num colar de prata único que ela própria tinha desenhado. Eram os Lutfala, uma frente unida. O Tribunal de Sucessões estava instalado num imponente edifício antigo de granito e mármore. Os seus grandes e ecoantes corredores foram desenhados para intimidar, para fazer o indivíduo sentir-se pequeno e insignificante. Enquanto caminhavam em direção à sala de audiências designada, sentiram a mudança na atmosfera. O ar tornou-se denso com o cheiro de perfume caro, couro e pretensão. Sussurros os seguiam pelo corredor. Quem são eles? Eu não sabia que João tinha outros parentes. E então viram-na. Clara Fonseca estava no centro de uma pequena multidão bajuladora, a comportar-se como uma rainha. Ela era exatamente como aparecia nas revistas, alta, impossivelmente magra, envolta em roupas de designer e a escorrer diamantes que cintilavam cruelmente sob as luzes do tribunal. O seu rosto, uma obra-prima de subtileza cosmética, registrou um lampejo de surpresa, depois endureceu numa máscara de puro desprezo ao ver Ana e os gêmeos. Ela virou-lhes as costas deliberadamente, uma clara e pública dispensa. A mensagem era óbvia. Vocês não pertencem aqui. Ana sentiu um tremor da sua velha insegurança, a sensação de ser a rapariga do lado errado da linha. Mas então sentiu a mão de Pedro no seu braço, uma pressão firme e estabilizadora. Ela levantou o olhar e encontrou o dele, e viu a sua própria força refletida. Sentaram-se no fundo da sala de audiências, uma pequena ilha num mar de riscas e seda. A sala estava lotada. De um lado estavam os amigos corporativos de João, homens com sorrisos predatórios e olhos frios. Do outro lado estavam as amigas de Clara, mulheres da sociedade que olhavam para Ana e os seus filhos como se fossem um cheiro desagradável. Na frente, Clara sentou-se ao lado de um advogado elegante e de aspecto caro. Ela inclinou-se e sussurrou-lhe algo, e ele olhou para a família de Ana, com um sorriso trocista nos lábios. Um homem idoso, com olhos gentis e uma postura ligeiramente curvada, aproximou-se deles. É a dona Ana Lutfala? Perguntou ele suavemente. Eu sou o doutor Nuno Dias. Sim, respondeu Ana, apertando a mão que ele lhe estendia. Estou tão feliz por ter vindo, disse ele, o seu olhar passando brevemente por Pedro e Sofia com uma expressão de profunda simpatia. Por favor, não se deixe intimidar por esta atmosfera. Apenas ouça. É tudo o que precisa fazer. Ele deu-lhe um pequeno aceno tranquilizador antes de se retirar para um assento do outro lado do corredor. A porta dos aposentos do juiz abriu-se e um oficial de justiça gritou: Todos de pé! Um juiz imponente com uma vasta cabeleira branca entrou e sentou-se. Sua Excelência, o juiz Almeida a presidir. Sentem-se. A sala ficou em silêncio. O juiz Almeida examinou os documentos à sua frente, a expressão severa. Estamos aqui para a leitura do último testamento de João Hart. Estou ciente de que se trata de um patrimônio de alto perfil e que as emoções podem ser intensas. Não tolerarei quaisquer desabafos. Entendido? Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Clara sentou-se um pouco mais ereta, um sorriso presunçoso e proprietário no seu rosto. Aquela era a sua coroação. Ana respirou fundo, o coração batendo num ritmo firme e desafiador. Estava pronta. Os fantasmas do passado estavam todos reunidos naquela sala e era hora de os enfrentar. O juiz Almeida ajustou os óculos e pegou no grosso documento profissionalmente encadernado que representava a soma da vida de John Hart. O ar na sala de audiências estava elétrico com antecipação. Para os tubarões corporativos, era sobre o destino de um império multibilionário. Para Clara Fonseca, era sobre a validação de toda a sua existência. Para Ana, era sobre um fim. Este documento, começou o juiz, a voz retumbando na sala silenciosa.
O último testamento de João Hart, datado de 12 de março deste ano, foi verificado e é legalmente vinculativo. Clara suspirou. A data era recente, bem no seu reinado como parceira de João. Ela lançou um olhar triunfante por cima do ombro para o fundo da sala. Um último e silencioso desprezo a Ana. O juiz começou com os legados habituais. Uma doação considerável para a sua universidade. Vários milhões de euros para uma proeminente fundação de artes, cujos membros do conselho, sentados na primeira fila, acenaram com uma satisfação sombria. Houve doações em dinheiro menores, mas ainda substanciais, para a sua direção executiva e pessoal. Com cada nome lido, outro abutre era satisfeito, e a tensão em torno da herança principal crescia. O advogado de Clara deu-lhe um tapinha na mão de forma tranquilizadora. Tudo isto era procedimento padrão. As trivialidades antes do evento principal. Agora, continuou o juiz Almeida virando uma página, chegamos à questão dos bens e propriedades pessoais. Ele leu uma lista que era deslumbrante na sua opulência. Uma vivenda na Toscana, um apartamento de luxo na Avenida da Liberdade, uma coleção de carros desportivos raros, um iate atracado no Mônaco. Como esperado, cada item foi legado à minha amada parceira, a senhora Clara Fonseca. A cada palavra, o sorriso de Clara alargava-se. As suas amigas atrás dela trocaram olhares de cumplicidade. Estava tudo a correr como planeado. Ela era agora oficialmente uma das mulheres mais ricas do país. Ana observava-a, uma estranha sensação de desapego a invadi-la. Não sentia ciúme, apenas uma curiosidade clínica. Aquela mulher tinha construído a sua vida sobre os alicerces da dor de Ana, e ela estava tão beatamente, arrogantemente, inconsciente das rachaduras sob os seus pés. Pedro sentava-se ao lado dela, rígido, com uma fúria silenciosa. Sofia tinha parado de desenhar e observava Clara com um olhar intenso e analítico de uma artista, como se estivesse a fixar aquele retrato de avareza na memória. Finalmente, o juiz Almeida anunciou, o seu tom a mudar quase imperceptivelmente. Abordaremos a disposição do principal ativo do Sr. Hart, o seu interesse de controlo na Indústrias Hart e nas suas subsidiárias. Este era o momento. A sala inteira prendeu a respiração. A Indústrias Hart era um titã, um conglomerado global vasto que valia milhares de milhões. Este era o grande prêmio. Clara inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar. O juiz limpou a garganta. O testamento declara, a minha parceira Clara Fonseca, deixo a minha participação restante de 10% nas Indústrias Hart, juntamente com todos os dividendos e direitos de voto associados. Um arrepio coletivo percorreu o tribunal. 10%. O rosto de Clara caiu. O sorriso triunfante desapareceu, substituído por uma máscara de descrença atônita. Ela virou-se para o seu advogado, os olhos arregalados de pânico. 10%. Isso é impossível. É um erro. Sibilou, a voz um sussurro perfurante que ecoou na sala silenciosa. O seu advogado parecia igualmente confuso. Deve ser um erro administrativo, sussurrou ele, folheando freneticamente a sua própria cópia dos documentos. O juiz Almeida olhou para cima, o seu olhar severo. Senhora Fonseca, eu avisei-a sobre os desabafos. Olhou então de volta para o testamento. Não há erro. O testamento é bastante específico, 10%. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar, o que nos leva ao restante do patrimônio. O juiz pôs de lado o testamento principal e pegou num ficheiro diferente. Era mais antigo, as suas bordas ligeiramente amareladas. A disposição dos outros 90% das Indústrias Hart não é regida por este testamento. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal irrevogável pré-existente, um acordo de confiança e propriedade privada que antecede a fundação da própria empresa. Os advogados corporativos começaram a murmurar uns com os outros,
os rostos gravados com confusão. Um acordo pré-existente. Do que estavam a falar? João sempre se apresentara como o único fundador, o gênio singular por trás do império. Clara estava pálida, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a mesa. Que acordo? Eu fui parceira dele durante 8 anos. Ele contava-me tudo. Não há outro acordo. O juiz Almeida ignorou-a, os olhos a percorrer o documento antigo. Este tribunal foi peticionado para deslacrar e aplicar este instrumento após a morte do Sr. Hart. É uma carta fundadora para uma empresa holding chamada Inovações LP. Ele olhou para os rostos perplexos na sala de audiências. De acordo com este documento, a Inovações LP foi a entidade original que detinha as patentes e o capital inicial para a tecnologia que eventualmente se tornaria a Indústrias Hart. O Sr. Hart foi nomeado diretor-geral, com direito a um salário generoso e uma participação de 10% pelo seu papel de gestão. Os restantes 90%, o interesse de controlo, deveriam ser mantidos em confiança para o único proprietário principal da Inovações LP. O juiz fez uma pausa, o seu olhar percorrendo a sala antes de pousar com peso deliberado e profundo na mulher sentada calmamente na última fila. Olhou diretamente para Ana, uma mulher para quem tinha um dever fiduciário vinculativo, a fundadora e acionista maioritária. A senhora Ana Lutfala. O tribunal, que zumbia com um fraco burburinho de antecipação, caiu num silêncio profundo e repentino. As palavras do juiz Almeida, a minha parceira Clara Fonseca, deixo a minha participação restante de 10%. Pareciam pairar no ar, recusando-se a dissipar-se, uma alucinação auditiva coletiva que ninguém conseguia processar. A mente de Clara ficou em branco. O sorriso triunfante no seu rosto não caiu tanto quanto congelou, uma máscara grotesca de alegria que já não correspondia ao guião. O seu cérebro tentava freneticamente rearranjar as palavras numa frase que fizesse sentido. 100% ele deve ter dito, ou talvez 10% é para ser dado às caridade. E o resto? 10%. A sua voz, destinada a ser um sussurro agudo para o seu advogado, saiu como um grasnado estrangulado que ecoou no silêncio antinatural. Isso é impossível, é um erro. O seu advogado, um homem conhecido pela sua compostura inabalável, parecia ter levado um choque. Ele atrapalhou-se com a sua cópia do testamento, o rosto a empalidecer enquanto examinava o texto. Não conseguiu encontrar nenhum erro. A tinta era clara, a linguagem precisa. Uma onda de choque e confusão espalhou-se pela sala. Os tubarões corporativos trocaram olhares perplexos e calculistas. Havia um herdeiro secreto? Uma aquisição hostil do além-túmulo? João Hart fora um homem de controlo absoluto. Aquilo parecia uma falha desconcertante e atípica. O juiz Almeida ergueu o olhar do testamento, a sua visão varrendo a sala, fria e autoritária. Senhora Fonseca, eu avisei-a sobre os desabafos. Pôs então o grosso documento moderno de lado com um ar de finalidade. Não há erro no testamento, é bastante específico. Em seguida pegou num ficheiro diferente, um que estivera separado na sua bancada. Era uma pasta mais antiga, mais fina, as suas bordas amareladas com a idade, presa por um simples cordão. O contraste era marcante. Um era o legado que João publicamente criara, o outro um segredo que ele enterrara. Isto, anunciou o juiz, o seu tom a mudar, tornando-se mais pesado com o peso histórico. É porque a disposição dos outros 90% das indústrias Hart não é e nunca foi governada pelo testamento pessoal do Sr. Hart. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal irrevogável pré-existente, um acordo de confiança e propriedade privada que antecede a fundação da própria Indústrias Hart. Ana sentiu um estranho choque, um vislumbre de algo profundo na sua memória. No fundo do tribunal, ela sentava-se perfeitamente imóvel, uma estátua num mar de tumulto. Enquanto Clara entrava em pânico,
Ana estava simplesmente a tentar respirar. O juiz desamarrou o cordão da velha pasta com cuidado deliberado. Este tribunal foi peticionado pelos administradores, afirma Dias, Pinhão e Carreira, para deslacrar e aplicar este instrumento após a morte do Sr. Hart. É a carta fundadora de uma empresa holding estabelecida há 21 anos. A empresa chamava-se Inovações LP. LP. As iniciais pairavam no ar e, para a Ana, eram uma chave a rodar uma fechadura no fundo da sua mente. Uma torrente de memórias fragmentadas, adormecidas por 2 décadas, começou a surgir. O seu pai na sua oficina de garagem, o cheiro a solda e ozono no ar, o rosto dele iluminado com a alegria da descoberta. Ele estava a segurar uma placa de circuito, explicando com entusiasmo ofegante o algoritmo revolucionário de compressão de dados que ele aperfeiçoara. Vai mudar tudo, Ana, ele tinha dito. A forma como armazenamos e enviamos informações. Outra memória. O pai, semanas depois, a espalhar papéis legais na mesa da cozinha. Um pedido de patente. Assinas aqui como coproprietária, ele insistira. Tu és a minha inspiração, querida. E além disso, devemos sempre mantê-lo na família. Inovações LP, Inovações Ana Lutfala. O seu próprio nome entrelaçado com o legado do pai. De acordo com este documento, a voz do juiz cortou a sua divagação, puxando-a de volta para a sala de audiências tensa. A Inovações LP foi a entidade original que detinha as patentes e o capital inicial para a tecnologia que eventualmente se tornaria a base das indústrias Hart. O Sr. João Hart, um jovem executivo promissor na altura, foi nomeado diretor-geral dessa empresa holding. Clara estava de pé agora, a mão restritiva do seu advogado ignorada. Que acordo? Do que está a falar? João foi o fundador, foi o gênio dele, a visão dele. O juiz Almeida nem olhou para ela. Continuou como se ela não tivesse falado. O Sr. Hart foi autorizado a alavancar esta propriedade intelectual para fundar uma nova corporação. Em troca da sua experiência de gestão e administração vitalícia, foi-lhe concedido um salário generoso e uma participação de 10% no empreendimento. Os restantes 90%, o interesse de controlo de tudo o que se seguiu, deveriam ser mantidos em confiança para o único proprietário principal da Inovações LP. A sala estava agora em silêncio absoluto, cada pessoa inclinada para a frente, capturada pelo inexorável impulso da narrativa do juiz. Aquilo não era apenas a leitura de um testamento, era uma exumação. O coração de Ana batia contra as costelas, uma batida de tambor frenética e selvagem. Ela podia sentir a mão de Pedro a encontrar a sua, o aperto firme e reconfortante. Sofia, do outro lado, estava petrificada, os olhos de artista arregalados, absorvendo cada lampejo de emoção, cada nuance do drama que se desenrolava. O juiz Almeida fez uma pausa, levantando o olhar do documento antigo. O seu olhar varreu os rostos atônitos dos membros do conselho, passou pela boca aberta do advogado de Clara, pela própria Clara, que agora tremia, uma estátua de raiva e confusão. Os seus olhos percorreram todo o comprimento do tribunal, até pousarem com peso deliberado e profundo na mulher esquecida, sentada calmamente na última fila. Olhou diretamente para Ana, uma mulher para quem o Sr. Hart tinha um dever fiduciário vitalício vinculativo. A fundadora beneficiária e acionista maioritária de 90%, Dona Ana Lutfala. Por um único momento suspenso, o mundo parou. O nome, o meu nome, ecoou no salão de mármore, imbuído de um poder que eu nunca tinha conhecido. Então, da frente da sala, veio o som. Começou como um suspiro engasgado e depois rasgou a garganta de Clara, um grito cru e gutural de pura negação animalista. Não! O grito despedaçou o decoro do tribunal. Era o som de um universo a colapsar. Isso é mentira, uma falsificação, gritou ela, o corpo a tremer violentamente.
Apontou um dedo trêmulo e cravejado de diamantes para Ana. O seu rosto era uma máscara contorcida de descrença e ódio. Ele deixou-me por uma razão, porque ela não era nada, uma pasteleira de província. Ele construiu tudo. Foi o trabalho dele, a luta dele. É meu. O juiz Almeida bateu com o malhete, o estalido agudo como um tiro. Senhora Fonseca, vou tê-la por desacato. Mas era tarde demais. A sala caíra no caos. No meio do pandemônio, a mente de Ana, estranhamente clara, estava a fazer um cálculo final e horrível. As suas mãos, movendo-se com vontade própria, alcançaram a sua mala. Os seus dedos roçaram as 2 peças de papel que ela carregara por 20 anos. O envelope selado parecia pesado, um repositório de velha dor. Com os dedos a tremer, ela rasgou. Lá dentro não estava uma carta, mas um único certificado de ações elaboradamente impresso. Era de 900 ações de uma empresa chamada Inovações LP. Escondida atrás dele estava uma pequena nota dobrada escrita com a caligrafia arrogante e inclinada de João. Ela desdobrou-a. Considera isto uma indemnização. Duvido que sejas inteligente o suficiente para alguma vez descobrir o que vale. O fôlego abandonou o seu corpo numa lufada dolorosa. A pura e impressionante crueldade daquilo, a arrogância. Ele não a tinha apenas descartado. Ele tinha-a gozado, balançando as chaves de todo o seu reino à sua frente, confiante de que ela o veria como nada mais do que um pedaço de papel inútil. Um insulto final. Os seus dedos trêmulos foram para o outro documento, aquele que ele lhe tinha escorregado pela mesa naquele apartamento fustigado pela chuva, aquele que ela tinha assinado num borrão de lágrimas. Não era uma renúncia. O cabeçalho, que ela nunca se tinha dado ao trabalho de ler, era claro: acordo de fiduciária e gestão. A sua assinatura não era uma cedência. Era uma nomeação. Ela tinha formalmente e legalmente nomeado João Hart como gestor da sua própria empresa. O advogado idoso, Nuno Dias, materializou-se ao seu lado, a sua presença uma âncora calma na tempestade. Ele falou suavemente, a sua voz apenas para ela. O seu pai era um homem brilhante, dona Ana, mas era cauteloso. Ele viu a ambição de João e não confiou totalmente nela. Pediu à minha firma para redigir este acordo para proteger o seu legado e para a proteger a si. João assinou-o, desesperado por deitar as mãos às patentes. A sua arrogância estava em acreditar que nunca descobriria a sua verdadeira natureza. Ana ergueu o olhar dos papéis reveladores e condenatórios nas suas mãos. Viu Clara finalmente a desabar na cadeira. O corpo convulsionado por soluços histéricos e silenciosos, enquanto o seu advogado tentava consolá-la. Viu os membros do conselho corporativo num aglomerado frenético, os rostos pálidos. Viu o império que João construíra não como um monumento dele, mas como uma casa que ele construíra no seu quintal, enquanto lhe dizia que estava sem abrigo. João não lhe tinha deixado uma fortuna. Ele tinha lhe deixado um acerto de contas, e era agora e sempre fora dela para comandar. No momento em que o martelo do juiz Almeida caiu pela última vez, a barragem de civismo forçado do tribunal rompeu-se. Um tsunami de ruído abateu-se sobre eles, enquanto os repórteres que se escondera na galeria avançavam. Os flashes disparavam como relâmpagos, transformando a cena numa série de fotografias duras e desbotadas. Perguntas gritadas tornaram-se um rugido incoerente. Ana instintivamente moveu-se para proteger Pedro e Sofia, os seus braços formando uma barreira protetora, enquanto o Dr. Dias os guiava através da confusão em direção a uma saída privada. Tiveram uma última imagem incisiva de Clara Fonseca desabada na cadeira, uma boneca de porcelana oca, abandonada nos destroços da sua própria vida. A tempestade seguiu-os. Carros de reportagem acamparam fora do hotel deles, as suas antenas parabólicas apontadas como armas. O rosto de Ana, um nome que ninguém conhecia naquela manhã,
estava agora espalhado por todos os canais de notícias e websites. As manchetes eram um frenesim de hipérboles. A pasteleira bilionária. A herdeira escondida de Hart. Amante recebe o que merece. De volta à tranquilidade anônima do quarto de hotel, a irrealidade pura do dia desceu. Por um longo momento, os três apenas ficaram ali. O rugido abafado da cidade, uma banda sonora distante para o seu choque silencioso. Sofia foi a primeira a mover-se, afundando-se na beira da cama e soltando uma longa respiração trêmula. Pedro estava à janela, de costas para o quarto, os ombros rígidos enquanto olhava para a vasta cidade que agora era, impossivelmente, deles. Ana olhou para os seus filhos, as duas âncoras da sua vida. "Vocês os dois estão bem?" perguntou, a voz mais suave do que pretendia. Pedro virou-se, os olhos a arder com uma luz protetora feroz. "Estamos bem, mãe. Estás tu? Durante 20 anos tu carregaste isto. Construíste tudo para nós a partir do nada enquanto ele brincava de rei num trono roubado." A raiva na sua voz não era pelos anos perdidos de luxo, mas pelos anos de luta que a sua mãe tinha suportado sozinha. Sofia puxou o seu caderno de esboços, as mãos a moverem-se com uma energia frenética. "Continua a ver", murmurou ela sem levantar o olhar. O rosto daquela mulher, quando o juiz disse o teu nome, não foi só choque, foi evaporação. Como se ela tivesse percebido que sempre foi um fantasma. Ela olhou para Ana, os olhos arregalados com um espanto crescente. "Ele nunca te venceu, mãe. Mesmo quando não tínhamos nada, ele nunca te venceu verdadeiramente." Naquele pequeno e genérico quarto de hotel, rodeada pela família que forjara nos fogos do abandono, Ana sentiu os últimos tremores do choque darem lugar a uma calma profunda e inabalável. Aquilo não era uma lotaria que ela ganhara. Era um acerto de contas. Era o universo finalmente a equilibrar as suas contas. Ela caminhou até Pedro e pousou uma mão no seu braço. "Ele não nos venceu porque a nossa fundação era real", disse ela, a voz imbuída de uma nova e tranquila autoridade. "Foi construída no amor e no trabalho árduo. A dele foi construída numa mentira, e as mentiras, por mais grandiosas que sejam, acabam por desabar." Naquela noite ela não dormiu. Sentou-se com as luzes apagadas, a observar a cidade a brilhar, não com avareza, mas com um sentido de imensa e sóbria responsabilidade. Aquele império construído sobre o gênio do seu pai e manchado pela ganância de João, era agora o seu fardo e a sua oportunidade. Ela não estava a pensar no dinheiro, estava a pensar nos milhares de empregados, no impacto da empresa no mundo e no nome que o seu pai lhe tinha deixado aos cuidados. A sua primeira chamada na manhã seguinte foi para Nuno Dias. As suas instruções eram claras e precisas. Ela não era um anjo vingador, mas uma empresária. Convocou uma reunião de emergência do conselho para a semana seguinte. Entrar na sala de reuniões das indústrias Hart foi como entrar no coração da ambição de João. A longa e imponente mesa era esculpida numa única peça de mogno. As cadeiras eram tronos de couro preto. As janelas do chão ao teto exibiam uma vista panorâmica da cidade, um território conquistado aos pés do seu mestre. O ar era denso com o cheiro a poder, masculino e sufocante. Os membros restantes do conselho, homens com olhos frios e sorrisos predatórios, já estavam sentados. Observavam-na entrar, as suas expressões uma mistura calculada de apreensão e condescendência. Estavam a avaliá-la, esperando uma viúva em luto ou uma pasteleira assustada que pudessem facilmente manipular. Não esperavam Ana Lutfala. Ela entrou ladeada por Pedro e pelo Dr. Dias, e a presença deles, por si só, alterou a dinâmica da sala. Ela não ocupou o lugar na cabeceira da mesa, o lugar de João. Escolheu uma cadeira ao lado, um movimento deliberado que declarava que a velha hierarquia estava morta. "Bom dia, senhores", começou ela, a voz a ressoar com uma clareza que exigia atenção.
O tremor nervoso que temera estava ausente, substituído pelo tom firme de uma mulher que enfrentara coisas muito piores do que uma sala cheia de homens arrogantes. Imagino que tenham muitas perguntas. Deixem-me ser direta. Nos últimos 20 anos, construí um negócio do zero. Sei o que significa pagar salários, gerir inventário, satisfazer clientes e criar algo de valor com as minhas próprias mãos. Não sou uma estranha no mundo dos negócios. Sou simplesmente uma estranha a este tipo de negócio. Ela fez uma pausa, deixando as suas palavras assentar, o seu olhar encontrando o de cada homem. Não estou aqui para destruir as indústrias Hart. Estou aqui para recuperar a sua alma. Uma tensão palpável preencheu a sala. Aquilo não era o discurso que tinham antecipado. Haverá uma auditoria completa e transparente de todas as finanças da empresa, com efeito imediato. As práticas agressivas de corte e queima pelas quais esta empresa se tornou conhecida irão terminar. O nosso foco já não será apenas nos lucros do próximo trimestre, mas no crescimento sustentável a longo prazo, no bem-estar dos funcionários, na inovação ética. Tornar-nos-emos uma empresa que constrói, não apenas adquire, que cria, não apenas consome. Ela levantou-se, a sua pequena figura a dominar o espaço. Tem uma escolha, concluiu, a sua voz não deixando margem para negociação. Podem abraçar esta nova direção e ajudar-me a construir uma empresa da qual os nossos filhos se orgulhariam. Ou podem apresentar a vossa demissão esta tarde. Não há terceira opção. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o som de toda a filosofia de John Hart a ser desmantelada em menos de 5 minutos. Nas semanas que se seguiram, o karma da vida de João continuou o seu curso implacável. Enquanto Ana trabalhava com o Dr. Dias para limpar a casa que ele deixara para trás, o verdadeiro estado da herança de Clara Fonseca tornou-se dolorosamente público. As dívidas pessoais de João eram impressionantes. A sua participação de 10% foi devorada pelos credores antes que ela visse um cêntimo. Uma foto de tabloide capturou-a a mudar-se do apartamento da Avenida da Liberdade. Os porteiros que outrora se curvavam a ela, agora transportavam impassivelmente caixas para uma simples carrinha de mudanças. As suas amigas da sociedade, que se tinham juntado à sua luz quando brilhava, dispersaram-se como insetos, sussurrando que sempre souberam que havia algo frágil na sua posição. Ela tinha sido uma rainha num reino alugado e o seu contrato de arrendamento tinha terminado. Meses depois, Ana estava a trabalhar no seu novo escritório. Recusara a suntuosa suíte de João, escolhendo um espaço mais pequeno e luminoso. Na parede pendia uma das pinturas abstratas de Sofia, um turbilhão de cor desafiante. Na sua secretária estava uma foto dos gêmeos a rir lá fora, em frente ao Pão da Sorte. Era um quarto que lhe pertencia. A sua assistente zumbiu. Dona Ana, a senhora Fonseca está aqui para ver. Não tem marcação. Mande-a entrar. Ana manteve o coração firme. Clara era um espectro do seu antigo eu. As roupas de marca tinham desaparecido, substituídas por um vestido simples e mal ajustado. O seu rosto estava pálido e macilento, o fogo arrogante nos seus olhos extinto, deixando para trás apenas a casca oca do seu orgulho. Eu só queria vê-la, gaguejou Clara, a voz fina. Ela olhou à volta do modesto escritório como se procurasse uma resposta para compreender. Por que é que está a fazer tudo isto? Podia simplesmente ter pegado no dinheiro e vivido numa ilha o resto da sua vida. Por que é que está aqui neste escritório a gerir tudo isto? Ana inclinou-se na cadeira, observando a mulher que outrora a tivera em tanto desprezo. Não sentia triunfo nem desejo de se vangloriar, apenas uma vasta e cansada pena. Porque nunca foi sobre o dinheiro, Clara, disse Ana suavemente. 20 anos atrás, o homem que amou tentou apagar-me. Pegou no trabalho do meu pai, no legado dele, e transformou-o neste monumento ao seu próprio ego, enquanto fingia que os meus filhos e eu não existíamos.
Ele pensava que eu não era nada. A senhora pensava que eu não era nada. Ana levantou-se e caminhou até a janela, olhando não para um território conquistado, mas para uma cidade cheia de vidas que a sua empresa agora tocava. Isto, disse ela, o seu gesto abrangendo tudo, não é sobre vingança. A vingança é um fogo que se extingue, deixando apenas cinzas. Isto é sobre legado. Estou a construir algo que vai durar, algo de que os meus filhos, Pedro e Sofia, possam ter orgulho em herdar um dia. Algo construído com integridade, não com mentiras. Clara fitou. A verdade simples e devastadora das palavras de Ana finalmente a atingi-la. Ela construíra a sua vida no afeto de um homem que se revelara tão inútil quanto as suas promessas. Ana construíra a sua vida em si mesma. Não havia mais nada a dizer. Clara virou-se e saiu do escritório, não apenas derrotada, mas irrelevante. Ana não a viu ir embora. O seu olhar já estava no futuro. Na sua secretária estavam os estatutos preliminares para uma fundação de caridade em nome do seu pai, que Pedro a estava a ajudar a redigir. Ao lado deles estavam os primeiros esboços de Sofia para um novo logótipo da empresa, uma imagem estilizada de duas árvores jovens entrelaçadas a crescerem como uma árvore forte. Ela não estava apenas a limpar uma casa, estava a plantar um jardim no seu lugar. A vingança não foi um único ato flamejante num tribunal. Foi no trabalho diário, tranquilo e determinado, de construir um mundo melhor do que aquele que João deixara para trás. E hoje, nem sei bem, às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, acho que cometi alguns erros, claro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito. Mas é a minha vida, e isso é o que importa. Afinal, quem pode dizer o que é a verdadeira justiça? Ou o verdadeiro final feliz? Aquilo foi apenas o começo de